Continuando de onde ficamos, 198, 199. O som da contagem ecoava no quarto escuro e apertado. Moon estava lá, suando em bicas, fazendo flexões direto no chão frio. Como a Anne não deu nenhuma roupa decente para ele, o coitado teve que se enrolar num lençol branco, tipo um gladiador improvisado, só que sem dignidade nenhuma. Para conseguir se movimentar melhor, ele ainda amarrou o cabelo. Tá vendo que o cara tá focado, né? Quando chegou na contagem 200, ele levantou a cabeça e esticou os braços, segurando firme naquela posição só para dar um respiro. O suor escorria do rosto e do corpo inteiro. Já dava para ver os músculos do braço começando a ganhar forma. Depois de um tempo, exausto, Moon caiu no chão igual um saco de batata. Fechou os olhos, ofegante, parecendo que estava prestes a desmaiar. Abriu só um olho e levantou a mão esquerda, olhando para ela enquanto dizia, entre suspiros: ainda bem que esse corpo tá em boa forma. O espaço de cultivo do livro negro só melhora habilidades, mas força física, só na base do esforço mesmo. Ele sabia que usar aquele método primitivo era a única forma de ficar mais forte de verdade. E como ele mesmo disse, a partir de agora, nunca mais vou ser o oprimido. Quero estar por cima. Moon fechou os olhos de novo e apertou o punho com força, como se tivesse tomado uma decisão de vida. Lágrimas escorreram dos olhos, mas não de dor, de raiva. Ele queria desesperadamente fugir do destino de ser usado e abusado por Anne. E aí, como se fosse cena de novela, ele ouviu uma voz familiar vindo lá de fora. É bom ver o jovem mestre tão animado. Logo depois, o som da chave girando na porta de ferro preencheu o ambiente. A porta se abriu devagar e Moon sentou no chão de novo, virando a cabeça para ver quem estava ali. Anne, você voltou, disse ele, surpreso. Quem apareceu na entrada foi justamente ela, Anne, a empregada mais atrevida desse reino. Ela estava sorridente, e flutuando ao lado dela vinham pratos de metal, utensílios e até uma banheira de ferro. Tudo sendo carregado com magia, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ela parecia bem feliz por ver Moon de novo, e soltou uma provocação. Sim, terminei o trabalho. Mas o que você disse agora há pouco, jovem mestre, parecia até uma esposa recebendo o marido cansado do serviço. Que fofo! Sim, ela escutou tudo o que ele falou antes. E achou a coisa mais divertida do mundo. Fechou os olhos, deu umas risadinhas e tocou os próprios lábios com os dedos, toda satisfeita. Trouxe o jantar, uma sopa medicinal e também uma banheira com a água na temperatura que o jovem mestre gosta. Com a energia mágica rosa que a envolvia, ela colocou tudo delicadamente no chão. O vapor subia da banheira como se dissesse, entra logo, bebê. E Moon, claro, ficou feliz da vida. Ah, maravilha! Já tem 2 dias que não tomo banho. Mas aí, do nada, Anne mandou aquela pergunta que derruba qualquer um. Então, jovem mestre, você quer tomar banho primeiro, comer primeiro, ou me comer primeiro? Anne desviou o olhar, fingindo timidez, com as bochechas levemente coradas e os olhos brilhando com uma mistura de carinho e malícia. Ela levou uma mão até o uniforme de empregada e começou a desabotoar. E então, com um sorrisinho maroto, ela puxou o tecido mais um pouquinho. Como quem dizia, olha bem, Moon, olha com gosto. Mas adivinha? O Moon estava tão focado em uma coisa só, tomar banho, que nem ouviu a parte mais safadinha da proposta. O cara estava sedento, era por água mesmo. Assim que respondeu o que queria, ele arrancou o lençol que estava usando como roupa e pá. Correu direto para a banheira. Saltou com os 2 pés como se fosse um atleta olímpico e caiu de corpo inteiro na água quente. Anne, que estava no maior clima de sedução, ficou ali parada, com cara de ué. Aff, tá bom, murmurou, meio desapontada. Parece que, pelo menos por enquanto, o poder de sedução da nossa Mai preferida não teve efeito nenhum no jovem mestre. Moon tirou o elástico do cabelo e começou a lavar a cabeça. Os fios molhados escorriam água de volta para a banheira, e ele até que estava curtindo aquele momento, mas logo ficou com o olhar meio perdido. Fechou os olhos e murmurou. Anne! Ela respondeu toda calma, como se nada tivesse acontecido. O que foi, jovem mestre? A temperatura da água tá ruim. Moon respirou fundo, claramente desconcertado. Não é a temperatura. É só que, eu não sou uma criança. Eu consigo tomar banho sozinho. Enquanto dizia isso, ele se encolhia na banheira, coberto de espuma, com cara de quem queria sumir da vergonha. Mas adivinha só quem estava logo atrás dele? Anne. E ela ainda não tinha desistido. Enquanto Moon tentava manter a compostura e só queria tomar o bendito banho em paz, Anne, a Mai mais ousada do reino, veio por trás, toda sorridente, e segurou suavemente o braço dele. Sem pedir licença, ela começou a esfregar o sabonete líquido no corpo do rapaz. Aquilo que seria um momento de limpeza, virou praticamente um ritual de sedução. Já está me desprezando depois de apenas uma noite, jovem mestre? Sussurrou Anne no ouvido dele,
com aquela voz baixa e quente que dá um arrepio até na espinha. Moon sentiu a respiração dela no pescoço e o corpo inteiro ficou arrepiado. A cada movimento das mãos dela, ele parecia derreter por dentro. Com o rosto levemente corado, tentou explicar. Não é isso, só. Mas não conseguiu nem terminar a frase. Anne então enfiou a mão na banheira, voltou a acariciar o corpo dele como se fosse a guardiã mais dedicada da história. É bom saber que não é nada. Afinal, o jovem mestre agora me pertence. Disse com firmeza e um brilho misterioso nos olhos. É meu dever, como sua guardiã, limpar cada pedacinho do seu corpo. E como se isso já não fosse quente o bastante, ela ainda completou, com um sorrisinho travesso e provocante. Você quer? Tudo bem, no meu quarto você nunca vai precisar se conter. Sempre estarei aqui. E pá! Ela ainda mostrou a língua de forma provocadora, como se dissesse, tô te esperando, docinho. Moon, meu filho, força aí, porque essa Maid não tá pra brincadeira. Anne, como se não bastasse tudo o que já fez, se aproximou ainda mais, e passou a língua na orelha do Moon. Isso mesmo, meu povo. A mulher não tem limites. Ela segurou o queixo dele com delicadeza e levantou devagar, obrigando o coitado a encará-la. E ali estava Moon, mais vermelho que pimentão maduro, tentando manter o controle da situação que claramente ele já tinha perdido há tempos. Eu não tô pensando nisso. É só uma reação normal do corpo masculino. Tentou argumentar, os olhos fechados e o pensamento em desespero. Aguenta firme, irmão, não perde pra essa maluca, não. Mas Anne achava tudo isso muito divertido. Vendo que montava à beira de um colapso hormonal, ela resolveu pegar leve. Tá bom. Não vou mais te provocar, por agora. Disse com aquele sorrisinho maroto no rosto. Ela se agachou com elegância, pegou a bandeja de prata do chão, levantou a tampa com estilo e revelou um banquete de carnes suculentas e coloridas que davam água na boca. Com a bandeja na mão esquerda e os talheres na direita, foi até a beira da banheira e sorriu como se fosse uma donzela inocente, mas a gente já sabe que não é. Já que o jovem mestre quer tomar banho sozinho, deixa que eu te dou comidinha na boca. Moon até suspirou de alívio. Graças aos deuses, ela parou. E ainda por cima, tinha comida. A cara dele se iluminou. Beleza, vamos comer. Anne pegou um pedaço de carne marrom com um garfo e, delicadamente, colocou a mão por baixo para evitar que o molho pingasse na água. Estendeu o garfo na direção dele. Diz a jovem mestre. E lá foi Moon, obediente feito um gatinho, abriu a boca e... pá! Uma explosão de sabor. Os olhos brilharam, ele abriu um sorrisão. Isso aqui tá bom demais. Parecia que tinha descoberto o paraíso em forma de churrasco. Num surto de fome e felicidade, ele enfiou a mão para fora da banheira, arrancou o prato e o garfo da mão da Anne e começou a devorar tudo feito um leão esfomeado. Eu nunca comi uma carne tão boa assim. Nem quando meu pai... E aí o narrador corta ele para não dar soiler do trauma familiar. O pobre coitado mal lembrava que ainda estava pelado na banheira. Tava feliz demais com aquele banquete dos deuses, mesmo que algumas gotas da água do banho tivessem espirrado na comida. Dane-se, ele estava faminto e apaixonado, pela carne. Enquanto devorava os pedaços de carne como se não houvesse amanhã, Moon deixou escapar um suspiro nostálgico. Quando meu pai e minha mãe ainda estavam em casa. Essa carne é tão macia, suculenta, e o melhor, sem aqueles nervos duros que travam o dente. Anne, vendo o jovem mestre tão feliz, ficou toda satisfeita, quase como uma mãe vendo o filho comer tudo sem reclamar. Ela deu aquele sorrisinho fofo e explicou. Você é incrível, jovem mestre. Acertou rapidinho que era carne de boi. Antigamente, você comia isso o tempo todo, mas achei que não fosse gostar mais, por isso só usava para fazer sopa. Moon fez que sim com a cabeça, com a boca cheia, mastigando com gosto, tipo, agora tá explicado porque essa sopa sempre foi tão boa. Aí Anne percebeu que ele estava com molho no canto da boca, pegou um lencinho e limpou com carinho, uma verdadeira cena romântica, até que veio o plot twist. Com cara de curioso e o estômago agradecido, Moon pergunta. Ei, Anne, de que parte do boi vem essa carne maravilhosa? É do filé mignon. Do pescoço. Anne, com a maior calma do mundo, respondeu como se estivesse falando do tempo. É do órgão genital do touro. Pá! Moon ficou travado. O garfo parou no ar, os olhos arregalaram e a boca ficou aberta igual janela em dia de furacão. Um pedacinho da carne até voou da boca dele de tanto susto. O quê? O narrador aqui quase caiu da cadeira, e você que tá assistindo, me diz, quem é que mastiga algo tão gostoso e depois descobre que é da virilha do boi gigante? Mas Anne, pleníssima, nem ligou pro choque do rapaz. Fechou os olhos e continuou explicando com voz suave. É do touro gigante Mogrita. Ouvi dizer que aquela parte dele é extremamente poderosa, principalmente quando entram no cio. Moon, nesse momento, queria voltar no tempo e cuspir tudo.
Mas já era tarde. A verdade entrou com gosto e deixou um trauma. Eu comi o quê? Pensou ele, com a alma saindo pela boca. Mas ela não parou por aí. Sabe, quando esses touros gigantes não conseguem encontrar uma parceira, aparecem vários buracos nas árvores ao redor do território deles. Por isso são chamados de touro divino perfurador de árvores. Amigo, nessa hora Moon simplesmente desligou do mundo. O corpo dele ficou tipo estátua de pedra. Imóvel. Sem reação. Só o espírito dele correndo pelo mato gritando. Eu comi o quê? A mão dele tremeu. O garfo escorregou da mão e caiu direto na banheira. A mente dele foi longe, imaginando um touro gigante, com os olhos brilhando em dourado, e, digamos, outra parte do corpo dele também emitindo luz sagrada. Uma visão que ninguém queria ter. A náusea bateu forte. Moon agarrou as bordas da banheira com as duas mãos e virou o rosto, vomitando com tudo no chão. E Anne, tranquilaça, pegou a lixeira do lado como se já estivesse esperando por isso. Moon ainda estava engasgado, tossindo, tentando entender o que estava ouvindo. Cada palavra de Anne era tipo uma facada na dignidade dele. Para, por favor. Chega. Isso é coisa que ser humano pode comer. Anne deu aquela resposta sincera, sem rodeios. Claro. Na verdade, eu já vinha colocando essas coisinhas na sua comida há um bom tempo. Foi aí que Moon explodiu. Ele nem deixou ela terminar a frase. Chega. Eu não aguento mais. Moon, furioso até a alma, levantou-se do banho com tudo, parecendo um guerreiro pelado prestes a ir para a guerra. Ele nem lembrou que estava sem roupa, cheio de espuma, pelado como veio ao mundo. O cara estava tão possuído pela raiva que esqueceu totalmente da dignidade. Você me trancou num buraco escuro e ainda me fez comer aquilo. Anne, tranquila, agachada, com as mãos no queixo, olhando para ele como quem assiste novela boa. Interessante, o protagonista tá nervoso. Moon apontou o dedo na cara dela, com uma expressão de puro desgosto. Você é doida. Oxi genital é o quê? É bullwhip. Você tá me dando rabo de boi, mulher. E foi aí que ele ameaçou o que todo protagonista ameaçaria. Se você não me deixar sair daqui, eu. Só que não deu tempo de terminar. Bum! De repente, o corpo dele ficou pesado. Os olhos começaram a fechar sozinhos. A raiva evaporou como um gás consonífero. Ele mal conseguia manter o equilíbrio. Anne ficou só observando de perto, como se tudo aquilo fosse parte do plano. Como eu pensei. Uma gotinha já é o suficiente. Murmurou, com um sorrisinho sinistro no canto da boca. Moon perdeu a consciência. Caiu lentamente para frente, prestes a tombar da banheira igual um boneco de pano. Antes que o pobre Moon batesse a cabeça no chão, Anne o segurou nos braços com toda a delicadeza de uma vilã apaixonada. Ela o abraçou e sussurrou suavemente no ouvido dele. Você tem todo o direito de estar bravo, jovem mestre. Eu entendo. Perder a liberdade dói, mas se te deixar livre significa te perder para sempre. Então não dá. Dorme bem, tá? Eu cuido de tudo. Com um sorriso satisfeito de quem acabou de aplicar um golpe emocional e um sonífero junto, Anne colou o rosto no de Moon e começou a acariciar o cabelo dele com calma, como se ele fosse um bebê prestes a ser embalsamado. Enquanto isso, lá fora, a lua brilhava inocentemente sobre a mansão do Duque. Linda, serena, totalmente alheia ao teatrinho doentio rolando em um dos quartos. O tempo passou. Então, Moon acordou. Lentamente abriu os olhos, com a cabeça meio zonza e o corpo ainda pesando como se tivesse corrido uma maratona bêbado. Ele respirava devagar e percebeu que estava deitado na cama, coberto por um cobertor. Claramente, aquilo foi coisa da Anne. Ela, por sua vez, já estava no modo colocando a roupinha sensual da empregada, vestindo cada peça com calma. As meias pretas destacavam as pernas finas como se ela estivesse se preparando para um desfile de moda do fetiche. Assim que percebeu que Moon acordou, ela se virou com um sorriso calmo e falou. Jovem mestre, você acordou. Ontem foi bem intenso, né? Fiquei preocupada com seu corpinho frágil, então hoje pinguei só 2 gotinhas. Moon arregalou os olhos. 2 gotinhas. Depois de se vestir completamente, Anne terminou de abotoar a última peça com toda a paciência do mundo, como se tivesse tempo sobrando para um desfile de empregada. Ela alisou o uniforme, deu uns tapinhas para tirar poeira imaginária e ajeitou as dobras como uma perfeccionista de plantão. Quando achou que estava perfeita, e provavelmente estava, pelo menos no padrão psicopata fashion, ela se aproximou da cama, se inclinou com aquele jeitinho de cuidadora dedicada e perguntou. O jovem mestre está sentindo algum desconforto? Moon virou o rosto pro lado com um biquinho de fúria passiva-agressiva. Não queria ver Anne, nem ouvir sua voz. O garoto ainda estava indignado com tudo o que tinha acontecido. Quem não estaria, né? Só que Anne, em vez de ficar brava,
continuou paciente como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Ainda está bravo comigo, jovem mestre? Ela insistiu, chegando mais perto. Mas Moon continuava naquela pose, cara virada, testa franzida, e aquela vibe de tô de mal, sai daqui. Só que Anne, que não desiste nunca, parou por um momento, pensou, e então soltou uma ideia como quem oferece doce para uma criança irritada. Considerando que o jovem mestre tem se comportado tão bem nos últimos dias, acho que posso atender a um pedido seu. Um bem pequeno, tá? Moon se virou na mesma hora, desconfiado, e murmurou. Pedido pequeno. Ele foi direto ao ponto. Quero liberdade. Impossível. Quero roupas. Sem chance. Então o que você chama de pequeno pedido, hein? Moon já estava perdendo a paciência. Não fazia sentido aquela proposta se tudo importante era recusado. Anne então colocou o dedo nos lábios, fez uma pose fofa olhando pro teto como se estivesse refletindo sobre uma teoria da física quântica. Acho que tipo, você pode escolher o que quer comer no almoço e no jantar, por exemplo. Moon ficou paralisado por 2 segundos. Aquele olhar vazio dele claramente dizia, sério, liberdade é decidir o cardápio. E aí, uma ideia começou a se formar na mente do garoto. Bom, galera, por hoje é só. Mas calma aí, antes de encerrar, vou deixar um spoilerzinho pros duques de rank SS e pras princesas que estão de plantão aqui no canal. Eu agradeço demais quem tá acompanhando essa série, sério, cada dia tá mais difícil editar tudo isso, mas vocês me dão força pra continuar. Agora sim, vamos pro spoiler. No próximo episódio, vamos ter uma cena bombástica. Anne dá um beijo no nosso querido Moon. E ele fica paralisado, sem reação nenhuma. Mas será que ele vai resistir? Ou vai ceder aos encantos